Olá, um bom dia a todos na paz do Senhor. Hoje eu trago uma palavra para vocês. Eu orei hoje pela manhã dizendo: Senhor, eu gostaria de passar uma palavra e falar do teu amor pela humanidade inteira, Senhor, e por cada um dos seus filhos, Senhor, que se encontram, Pai, que vão ver essa mensagem, Senhor. Quando eu fui perante o meu espelho, foi falado para mim coração, tocou aqui profundamente, dizendo: imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Contemplando a minha imagem no espelho foi o que apareceu. Então eu quero dizer para vocês, falar um pouco da vinda de Jesus, da última semana de Jesus aqui na Terra, os momentos da vida dele. Nós começamos por um texto que nos fala por que Deus veio permitir destruir o mundo com o dilúvio. Aleluia, Jesus. A maldade e a idolatria do homem atingiu proporções terríveis. Começou com Eva e com Adão lá nos primórdios do tempo da criação, onde não foram obedientes à voz do Criador e foram responsáveis por tudo aquilo que vem acontecendo à humanidade, uma raça caída, uma raça adâmica, pecadora, cujo pecado foi induzido, soprado nos ouvidos da Eva por Satanás. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus permitiu que o dilúvio destruísse o mundo por causa dos filhos desviados, onde prestavam-se cultos a deuses, a imagens. Existiam muitos tipos de maldade que vocês já possam imaginar. Existia idolatria, perdição, estavam envolvidos com uma toxicidade do mundo e viviam assim, como dizem muitos, com Deus não viviam, mas a Deus dará, como quem diz, que é uma palavra criada pelos homens, a conta, viviam por conta, faziam o que queriam, prostituição, droga, sexo, tantas outras maldades como sacrifícios e lá vai, né? Então em Ezequiel 33:11 diz que Deus não se agrada com a morte dos injustos, mas para que haja arrependimento e convertam-nos dos vossos maus caminhos, antes que chegue o momento da morte, que sejam lançados no fogo do inferno. Aleluia, Jesus. Então Deus levantou um homem chamado Noé, um homem cujo era a obediência, um homem que caminhava no caminho reto, um homem sério, um homem que cria em Deus vivo e poderoso. Amém? Então, para dizer para vocês, antes de começar a falar sobre as passagens bíblicas que eu tenho que falar, dizer para vocês que nós não somos melhores do que ninguém. Existe um processo cada um de nós precisa passar, assim como Jesus Cristo, Filho único, unigênito, de Deus poderoso, imagem e semelhança do Criador, veio à Terra com a finalidade de ensinar-nos o caminho do arrependimento e a salvação das nossas almas, mas o homem, ele padece misturado no pecado do mundo, entregue ao status de uma vida num corpo que não tem sentido, porque a alma, ela é eterna, o espírito é eterno, perdão, e o nosso espírito, quando morre, ele se liberta. E aí, para onde vamos? Para onde é que você quer ir? Então essa é uma pergunta que eu deixo hoje para vocês aqui. Para onde você quer ir? Que tipo de compromisso você quer com Deus? Você tem feito o pacto de amor, de obediência com Deus, o Criador? Você tem buscado a presença de Deus? Então eu vou passar para vocês umas passagens de Jesus Cristo nos seus últimos momentos, para que venhamos refletir a finalidade da vinda de Jesus Cristo e quanto que Ele amou o mundo inteiro, que renegou a sua própria existência. Aleluia, Jesus. Que na Bíblia diz que na última semana de Jesus em Jerusalém, ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém, que está em Marcos, capítulo 11, versículo do 1 ao 11. Também nos fala que segunda-feira houve a purificação do templo de Jerusalém, que está em Marcos, capítulo 11, versículo do 15 ao 19. Dentro desse contexto existe um desafio da autoridade de Jesus diante
sinédrio, que está em Lucas 20, capítulo 1 e 8. Também está na profecia sobre a destruição de Jerusalém e a volta de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 28. Na terça-feira houve uma unção de Jesus em Betânia, que está em João 12, versículo do 2 ao 8. Pois teve a negociação de Judas com autoridades judaicas para atrair Jesus por moedas de prata, que está em Lucas 22, versículo 3 e 6. Pois dentro deste contexto de terça-feira existe a refeição da Páscoa com os discípulos e a instituição da ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Na quinta-feira houve a oração do Getsemane, pelos seus discípulos. Pois Jesus é traído e preso no Getsemane, interrogado por Anás, o sumo sacerdote, condenado por Caifás e pelo Sinédrio, negado por Pedro, condenação formal por Sinédrio. Depois teve o suicídio de Judas, julgamento de Jesus perante a Pilatos, que está em Lucas 23, versículo do 1 ao 5. Jesus diante de Herodes de Antipas. E a sentença da morte final por Pilatos, que está em Lucas 23, versículo 13 e 25. E depois temos a crucificação de Jesus entre dois ladrões. O véu do templo se rasga. Está em Mateus 27, versículos 51 e 56. O sepultamento de Jesus no túmulo de José de Arimateia. No domingo está a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Pois bem, falando para vocês, na realidade de tudo que Jesus veio como Filho de Deus vivo, poderoso, na terra, trazer para nós uma grande lição de amor, de renúncia, uma prova verdadeira do amor de Deus pela humanidade, porque depois que houve o dilúvio, o pacto de amor e de aliança com Noé foi que o arco-íris seria um sinal de aliança, que a terra não seria acometida novamente por um dilúvio. Aleluia, Jesus. Mas o homem segue tratando, trabalhando, mexendo na terra, e as consequências vêm porque a terra, ela manifesta tudo aquilo que recebe. Aleluia, Jesus. Então, o que é ser imagem e semelhança de Cristo? Aqui nos fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. O que é a vida eterna para vocês? Nós sabemos que nós nascemos, temos um corpo, que nesse corpo habita um espírito. Espírito, que é a essência de Deus, do Criador, que é o sopro da vida divina do nosso viver todo dia, que nos move, que nos locomove, que nos dá a vida, porque quando morremos deixamos o corpo e o espírito ele se liberta, né? Ele vai para onde a consciência dele o leva. Muitos vão para o inferno, né? Pelos pecados cometidos, pelas transgressões cometidas, e muitos ascendem, né? Aos céus, vamos dizer assim, onde encontraremos ali o reganço eterno, a morada do Criador. Aleluia, Jesus. Então, o que você está fazendo da sua vida? Pensar, refletir o caminho que você escolheu, o que você está alimentando. Você prefere passar pela porta larga ou pela porta estreita? Quais são as facilidades que a porta larga te oferece? Até onde você pode pensar que você é livre para seguir essa porta larga? Um mundo de perdição, um mundo de pecado, um mundo de luxúria, um mundo que não é real, o que vivemos aqui não é real, gente. O mundo real da espiritualidade, ele é muito mais sutil do que isso que nós vivemos aqui. Tanto é que existem batalhas espirituais que muitos de vocês todas as noites têm pesadelo, porque vocês ao dormir, vocês só vão ao encontro de coisas que vocês abrem portas e alimentam todos os dias. Eu tenho a dizer para vocês uma situação de uma pessoa que me disse que acordava todos os dias cansado e que se via num lugar muito triste, feio, um lugar escuro, um lugar onde não tinha como que um aspecto de uma vida saudável. E eu perguntei para ele, vamos dar o nome de Arnaldo: para onde é que o senhor vai?
E ele disse que o relacionamento dele com a esposa dele não estava bem na vida conjugal dentro do lar, que existiam conflitos e que ele era um homem muito carnal para vivenciar as situações da convivência conjugal e que a esposa era santificada e que ele não era um convertido, assim por dizer. E ele ia para os cabarés, para os prostíbulos, para fumar, beber e entre outras coisas que ele dizia que tinha ali, que via garras enormes, olhos enormes. Então eu disse para ele que ele ia para uma espécie de inferno astral. Por que eu digo isso? Porque existe um mundo espiritual. Existem muitas pessoas que não creem, existem muitas pessoas que se negam porque na Bíblia não fala disso. Mas que é necessário que venhamos a trazer esse tipo de esclarecimento para que vocês vejam que tipo de porta vocês estão abrindo, para que forças vocês estão alimentando a sua vida espiritual. O que é ser santificado? Ser santificado é buscar a Deus, arrepender-se dos pecados, confessar os pecados, andar no caminho reto, procurar viver conforme a santificação como Cristo vivia na terra. Com certeza que aqueles que são casados vão ter as suas vidas conjugais perfeitas, mas santificar-se é buscar a Deus. Todos nós temos a imagem e semelhança de Deus, todos nós temos a capacidade de nos tornar uma parte do Cristo interior, sendo manso, pacífico, benevolente, amável, caridoso, justo, digno, honesto, fiel, obediente a Deus. E assim é uma consequência de situações que a gente pode se converter. Mas a conversão, ela é aceita no momento que você entende e compreende a passagem de Jesus na terra. Ele veio para nos redimir dos pecados, ensinar-nos o caminho da verdade e da justiça, que Deus é um Pai vivo, poderoso e criador, que tudo posso naquele que fortalece, como diz nos Salmos. Mas nós também muitas vezes nós fugimos de uma realidade, porque a toxicidade desse mundo, os desvios e as facilidades que ele oferece, os prazeres momentâneos que ele nos oferece, não é aquela liberdade espiritual que nós precisamos. Porque nós seres humanos somos muito caros e nos contentamos com qualquer imundície, qualquer coisa que é tóxica, ela já entrou na mente e a pessoa já está numa vibe aí de boa, né? Beleza, na vida de uma boa. Mas andar nos caminhos do Senhor, entender a passagem, a crucificação, para que ele veio, como ele veio, quem foi que permitiu que ele viesse? Foi Deus. Como foi falado que Deus permitiu que o seu Filho viesse, imagem e sua semelhança do Criador, do Deus vivo na terra, usando o corpo de Maria e de José como intermediários para que ele viesse na terra como um corpo homem, mas que ele espiritualmente, ele é a presença viva de Deus. E com o batismo nas águas, ele teve a presença viva do Espírito Santo acompanhando ele, embora toda a trajetória da vida dele, ele era santificado. Ele foi batizado no Rio Jordão e após o batismo, ele passou 40 dias no deserto. Foi tentado por Satanás e respondeu com a palavra a Satanás. E ele teve essa consciência de responder com a palavra porque ele já veio o dono da palavra, o dono da promessa. Nem só de pão vive o homem. Quanto muitos se perdem aqui querendo viver experiências anormais, a palavra é que te alimenta. Na palavra diz: conheces a verdade que ela te salvará. Qual é a verdade? A verdade das Escrituras Sagradas. Ai, mas tem muita gente que diz que não sabemos, a Bíblia foi adulterada. Não interessa. A verdade que está na palavra, que consta que está na palavra, se Deus permitiu que a palavra fosse escrita pelos homens, aqui está. Agora, se o homem fez ou não fez, isso não é um problema nosso. A palavra de Deus é uma só. O homem tem muitas palavras. O homem quase sempre não cumpre as palavras dele. Se negam a entender uma palavra, rejeitam Jesus, como Pedro renegou.
traem Jesus procurando outras seitas religiosas, outras filosofias de vida que não falam das passagens de Jesus na terra, não falam da palavra, não vivenciam, não ensinam a palavra. Então o que eu digo para você? Que Deus, como diz em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por vós que ainda somos pecadores. Porém, diz aqui, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor em grande benignidade e de verdade, que está em Salmo 86, do versículo 5. Mas o que queremos dizer com tudo isso? O amor de Deus por você é tão grande que eu creio que mesmo que você ainda não tenha aceitado, se você se alimentar da palavra, entender e começar a compreender a palavra, você vai procurar uma conversão. Nenhum homem convence você dos seus pecados a não ser a presença amorosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então essa é a passagem que eu queria deixar para vocês. Em Lucas 22, versículo 63. Que vocês se coloquem por um momento no lugar de Jesus nessa passagem aqui. Aleluia. Os guardas zombavam de Jesus. Você zomba também de Jesus? Você não acredita nele? Você não acredita que ele veio para redimir os pecados, renunciou à sua própria vida? Bom, então se coloque no lugar de Jesus. Aleluia, Jesus. Os que detinham Jesus zombavam-se dele e davam-lhes pancadas. E vendando-lhes os seus olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Aleluia, Jesus. Muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Aleluia, Jesus. Logo que amanheceu, reuniram-se a Assembleia dos Anciões do Povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinídrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos então. Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis. Aleluia, Jesus. Também se vos perguntar de nenhum modo, me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram-lhes todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós disseis quem eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Aleluia, Jesus. E levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Então você já sabe o resto da história. Para quem lê a Bíblia entende que a maior versão de vida, de amor, esteve conosco na terra há milhões de anos atrás, trazendo para nós uma semente de amor e de esperança, de salvação, e que nós muitas vezes renegamos. Então eu quero dizer para vocês, não falando o opróbrio, mas falando o que seja necessário. Não é fácil ser cristão. Vendo essas passagens e lendo essas passagens, quantas renúncias você precisa fazer dessa toxicidade toda que você vem carregando, se alimentando na sua vida, fazendo, desviado do caminho do Senhor para seguir um caminho reto de um justo que injustamente foi sacrificado, morto e sepultado. Mas, porém, ressuscitou ao terceiro dia e desceu nas mansões dos mortos e ali libertou os cativos das prisões do inferno. E os justos e os santos que morreram antes, julgados, também foram libertos todos. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Do que você está precisando se libertar? O que te impede de estar na presença do Senhor? O que te impede de entender e compreender que existe somente um Deus
o único Rei dos Reis, o único Deus poderoso, o Rei dos Exércitos, os Santos, o Príncipe da Paz e o Governador de todos os governadores. Sabemos que o mundo está numa toxicidade muito grande, onde existe todo mais tipo pérfido de situações causadas pelo homem, pela carne, pelos desejos carnais, pela cobiça, pela inveja, pela avareza, pela preguiça. E lá vai um montão de situações que o homem tem na sua essência, porém alimentadas de forma errada, promove catástrofes mundiais. E a ambição leva povos à falência. E Jesus veio para todas as nações, foram poucas as nações que o aceitaram e foram muitas que o rejeitaram e ainda rejeitam, porque não compreendem a vinda de Cristo, de Jesus, o Messias crucificado na cruz do Calvário pelos vossos pecados. Amém? Então eu deixo para vocês o que te impede de estar procurando a Deus, o que te impede de estar na presença de Deus, o que te impede de renunciar à tua vida mundana, cheia de luxos, de situações que você está criando para você, de ganância, de cobiça. O futuro pertence a Deus, não pertence a nós. Existem muitas moradas da casa do Pai, como Jesus falou na Bíblia, na passagem bíblica, e nós não sabemos o que irá acontecer conosco um minuto após esta gravação. Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para vocês, Deus é um só. Cabe você procurar a Deus, arrepender-vos dos seus pecados, no ver, no ouvir, no falar, no pensar e no agir, porque pecados mundanos com a mente, com a fala, com o olhar e no agir é maldade. A maledicência, ela vem enraizada no homem, porque desde o momento que ele começa a murmurar dentro do lar, queixando-se de situações, na ingratidão de tudo que adquire, querendo sempre achar que precisa o melhor, isso faz nós perder o fruto de todo um trabalho, de todo um processo que Deus está trabalhando com nós, moldando o barro para fazer o jarro novo. E às vezes Deus está vendo que a situação não está dando, que aquele processo não está dando, Ele quebra de novo, te leva no sofrimento, te leva na dor, te leva na situação causada por você, pela sua ganância, pela sua desobediência, pela sua invigilância, com problemas e situações causadas desde a área sentimental até na tua área da tua saúde. Mas se Deus permite que as coisas aconteçam, é porque você já foi escolhido, só que você não está sendo obediente, não está tendo sabedoria para entender o processo que Deus está fazendo na sua vida, que é como uma gestação. E na realidade tudo isso acontece por falta de conhecimento e de estudo, de entendimento e de compreensão. Então eu deixo para vocês uma oração nesse exato momento, que nós todos sabemos que Jesus passou um processo e cumpriu esse processo, que Jesus deixou para nós um legado muito lindo. São poucos os escolhidos, né? Mas nem todos que dirão Senhor, Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus, porque o inferno está cheio de cristãos convencidos. Eu acho engraçado isso, porque o cristão convencido pensa que tem a salvação e está se enganando a si próprio, porque Deus não se engana. Aleluia, Jesus. Então eu deixo para vocês aqui, o amor de Deus é grande por você e é tempo de se arrepender dos seus pecados. O amor de Deus é tão grande por você que Ele concedeu que o seu Filho único viesse em corpo para morrer por seus pecados. Aleluia, Jesus. Então eu deixo para vocês, irmãos, um salmo aqui para vocês lerem. Perdão porque o barulho da máquina do vizinho começou agora. No Salmo 34, no versículo 18 adiante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os salva os de espírito oprimido. Aleluia, Jesus. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Aleluia, Jesus. Ele preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados no nome de Jesus.
O Senhor resgata a alma dos seus servos, aleluia, Jesus, e do que neles confiam, nenhum deles será condenado. No nome poderoso de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração. Deus amado, Pai querido, poderoso Deus, aqui na Tua presença, Senhor, gratidão por mais um dia, Pai, por permitir abrir os meus olhos nessa manhã, Senhor, e contemplar a Tua grandiosidade, Senhor, na Tua criação. Senhor, usa-me como um canal de bênção na vida dos irmãos e das irmãs que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, Pai poderoso Deus, que a palavra, Senhor, que foi dita hoje, falada, Pai, venha nos ensinar a ser imagem e semelhança de Cristo Jesus, Senhor, porque a sua passagem aqui na terra, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, veio, Pai, com o intuito de salvar almas, Senhor, do pecado, do engano, Senhor, e libertar-nos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos prende, Senhor, ao inimigo, Pai, reconhecendo que somos pecadores, confessar os nossos pecados e entregar as nossas almas a Ti, Senhor, alimentar-nos da Tua palavra, Pai, conscientiza-nos, Deus amado, querido, poderoso Deus, que a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, traiga na nossa memória, Senhor, na nossa consciência a passagem de Cristo Jesus aqui na terra, Pai, o Nazareno, Pai, Teu Filho, Pai, que foi, Pai, perseguido desde a infância, Senhor, homem justo, piedoso, benigno, digno, Pai, o médico de todos os médicos, o juiz de todos os juízes, o único que é digno, Pai, de amor, Pai, de honras por excelência, Senhor. Toca nos corações quebranta esses corações, Pai, endurecidos, Pai, que não entendem, não compreendem, Pai, a Tua palavra, Pai, que ela é lâmpada para os pés. Deus poderoso, ensina-nos a viver na Tua palavra, Pai, porque nem só de pão viverá o homem, Senhor. Poderoso Deus, o Senhor é o único que é digno de honra e excelência. Fala do Teu amor a esse filho, essa filha que estão passando necessidades e situações, Senhor, que somente o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai querido, poderoso Deus, nesse momento venha com a mão de poder e com a Tua glória, Senhor, que os santos e todos os santos venham, Pai, na vida dessa pessoa. Senhor, eu entrego aqui nesse exato momento a vida desse irmão e desta irmã que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai, liberta-os do cativo, Pai, das prisões espirituais que impedem de estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, repreendemos aqui agora todo o espírito imundo, Senhor, de desvio, Pai, de idolatria, Pai, todo espírito pecador insano, Pai, de corpo, alma, mente e coração, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos aqui agora espírito, Pai, de timidez, Pai, de que impede de Te procurar, de ter vergonha de Ti, Senhor. Pai amado, querido Deus, que o Senhor venha, Pai, desligar na terra e no céu tudo aquilo que impede o Teu filho e a Tua filha de estar na Tua presença. Pai amado, querido Deus, que o Senhor venha com mão de poder e que a Tua justiça seja ligada aqui na terra, no céu, no nome de Jesus. Que todo espírito imundo que está impedindo o irmão ou a irmã, Pai, de viver na casa, Pai, com amor, com harmonia, com felicidade, Pai, com seus filhos, com a sua família, espírito de contenda, de briga, de prostituição, de pornografia, de vícios, de masturbação, de doença, Pai, de medo, de pânico, de terror, de morte. Deus poderoso, Pai glorioso, aqui, Senhor, a Ti toda honra e toda glória, Pai. Repreendemos em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que saia em retirada, que retorne para o lugar de origem no nome poderoso de Jesus. Pai, entra com providência ali nesse lar, Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece as necessidades, Pai, da alma, do físico, do coração, Senhor. Deus poderoso, que a Tua glória venha se manifestar usando um membro da família, Senhor, para que faça compreender e entender, Senhor, que fora do contexto, Pai, de salvação, Pai, de conversão, de renunciação de vida humana, Pai, mundana, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus não tem libertação, mas Senhor venha, Pai, com mão de poder agora, libertando, tratando, cuidando, queimando, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, que a Tua glória venha se manifestar, que as mentes, as bocas e os corações venham Te glorificar em nome poderoso de Jesus, e que a Tua mão de poder desça, Pai, que todo aquele que está sofrendo injustiça, Pai, seja justificado, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, o oculto à tona, Pai, para que venhamos reconhecer, Pai,
Da mesma medida que julgamos, seremos julgados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, clemência, misericórdia, piedade para essas almas, Senhor, que estão desviadas do teu caminho, que estão na droga, na prostituição, no tráfico, Senhor, na perdição, Senhor, esquecidos da essência tua, Pai. Deus poderoso, Pai amoroso, liberta essas almas cativas desse engano, dessa toxicidade do mundo, Pai, que está habitada por Satanás, que vem para matar, para roubar, Pai, para trazer divisão, Pai, matando sonhos, roubando saúde e trazendo divisões, Pai. Deus poderoso, que seus filhos e as suas filhas, os meninos e meninas dos teus olhos possam sentir a tua palavra. Toca em cada menino, jovem, adolescente, Pai, toca nos corações, usa-os com grande poder e glória e majestade, Pai, em nome poderoso de Jesus. E aquele que não entende, não compreende a tua palavra, que diz que a tua palavra é uma lorota, que o Deus é poderoso, o único Deus, Pai, que pode transformar vidas e convencer o Espírito Santo. Entra, Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus. Unge essa vida com teu sangue precioso. Entregamos essas vidas nas suas mãos. Consagra seus corpos, suas mentes, seus corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, blindamos mente, corpos e corações de todo o mal, Pai, de todo ataque do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, revista os seus filhos com a armadura de poder da cabeça na planta dos pés, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, para que venhamos, Pai, vencer as batalhas contigo, Pai. Vai na nossa frente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor sabe que porta deve ser aberta e fechada, Senhor. Vai agindo, Pai, vai entrando, Pai, vai sustentando o teu filho, a tua filha, Pai. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, no nome de Jesus. Mas creia que tudo tu podes naquele que te fortalece. Vai aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Que venhamos aprender a te procurar, ser gratos, colocar os joelhos no chão, reconhecendo-te como o Rei, governador, o Salvador, os santos, o único que tem poder sobre as nossas vidas e a nossa alma. Entregamos tudo, Senhor, em tuas mãos, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, conhecidos, Pai, aqueles que estão sofrendo, Pai, aqueles que estão lutando, Pai, contra os vícios, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, que a paz do Senhor e a presença de Deus venha permanecer na tua vida no dia de hoje, na tarde ou no anoitecer. Entregue, confie, descanse, que o resto Deus fará por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.